É isso aí. Pessoal, bom dia. Então, na aula de hoje, vamos começar a estudar o modelo da Terra esférica. A gente falou um pouco sobre esse modelo no finalzinho da aula de hoje, mas não custa nada relembrar o que a gente falou na última aula. Então, para o modelo da Terra esférica, e obviamente isso que eu vou falar aqui só faz sentido se o enlace for muito comprido, nós vamos corrigir o modelo da Terra plana estudado anteriormente para levar em conta dois efeitos. O primeiro é a divergência do feixe refletido. Quando a gente calculou, né, o coeficiente de reflexão utilizando a teoria estudada em TIOG, a gente assumiu tanto a terra plana, tanto a frente de onda incidente, como a própria interface separando, né, os dois meios, solo e ar, como sendo planas, ou, no nosso caso aqui, localmente planas, ou seja, esse transmissor está tão afastado, mas tão afastado da região onde ocorre a reflexão, que essa frente de onda, apesar de ser esférica, ela é tratada localmente como plana. E aí a gente utilizou os coeficientes de reflexão de Fresnel, estudados em TIOG. Só que no caso da curvatura da Terra ser levada em consideração, repare, as normais à superfície, ó, eu tenho duas aqui colocadas, né, indicadas na figura. Logicamente que essa figura está totalmente fora de escala, né? O transmissor, a altura dele, só se aqui fosse um satélite, né? Ele não é comparável ao raio da Terra. Repare que essas normais são inclinadas, indicando que o feixe refletido, ele é refletido com uma seção reta, uma área de seção reta, ou melhor, um ângulo sólido, maior do que aquele do feixe incidente. Então, essa seção reta maior vai fazer com que, para a potência ser conservada, né, vai fazer com que a densidade de potência do campo seja menor, para que o fluxo permaneça constante. Então, essa divergência faz com que o campo refletido seja um pouco menor do que aquele suposto no modelo da Terra plana. Para isso, a gente vai deduzir, não sei se a gente consegue terminar isso na aula de hoje, um fator de divergência que vai ser multiplicado ao coeficiente de reflexão de Fresnel. Tá? E a obtenção desse fator de divergência não é trivial. A gente vai gastar vários slides até chegarmos na expressão desse fator de divergência. Para depois, né, nos exercícios, quando formos calcular o valor desse fator de divergência, a gente vai calcular 0,9999. Quer dizer, ele é praticamente unitário. Tá? O problema não está aqui nesse fator de divergência. O problema maior, que vai aparecer não só no modelo da Terra esférica, mas nos próximos, são as correções das posições relativas, né, entre transmissor, receptor e solo, por causa da curvatura da Terra. Por que eu digo isso? Altura de antena, altura de mastro é a torre onde a antena está localizada. É medido geralmente em relação ao solo, né, ao relevo, melhor dizendo, e esse relevo em relação ao nível do mar. E por causa da curvatura da Terra, existe, ó, como é que eu vou dizer? Existe Repare que as alturas do transmissor e do receptor não são rigorosamente paralelas entre si. Tá? Além do que, distâncias são medidas em relação à superfície do relevo ou, na melhor das hipóteses, ao nível do mar. Você não passa um túnel entre a base de um mastro e a outra para medir a distância de enlace. Então, por causa disso, a curvatura da Terra ela influencia na posição relativa transmissor-receptor, como a gente vai ver daqui para frente. E isso faz com que esses percursos, né, raio direto e raio refletido, tenham diferenças da ordem de centímetros, que em frequências altas pode ser importante, né, porque vocês sabem,
um erro de uma variação, melhor dizendo, de meio comprimento de onda equivale a uma variação de 180 graus quando você for calcular a interferência entre campo direto e campo refletido. De qualquer maneira, essas duas coisas, o fator de divergência e a obtenção mais precisa dos percursos entre transmissor e receptor, vão ser levados em consideração a partir de agora, levando em consideração a curvatura da Terra. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, basicamente, o nosso modelo vai ter a mesma forma daquele já estudado para o modelo da Terra plana. Vai ser a mesma coisa. Ó. Ele vai ser baseado, né, no modelo do espaço livre e vai ter aqui uma correção para atenuação ou para potência, com um sinal de menos para atenuação. Se fosse potência recebida, aqui seria um sinal de mais. Desse logaritmo, 20 vezes log do módulo daquela função f. Essa função f, ela continua sendo a função que relaciona a contribuição do campo direto. Como o campo direto é posto para fora, esse primeiro termo é unitário, mais a contribuição que vem do campo espalhado, do campo refletido. Onde dessa vez, junto com o coeficiente de reflexão, vai vir aqui um fator de divergência. Esse x aqui é multiplicação, né? É o fator de divergência vezes coeficiente de reflexão. E um cálculo mais preciso desses percursos, R1, R2 e R, levando em consideração a curvatura da Terra. Tá? A dificuldade aqui vai ser justamente porque o nosso solo, o nosso espelho, não é mais plano, é curvo. Então, um dos problemas que a gente vai ver na próxima aula é determinar o ponto de reflexão, onde ocorre a reflexão. Se as alturas do transmissor e do receptor forem iguais, isso é trivial, é óbvio, né? Por simetria, a reflexão vai ocorrer bem aqui no meio. Mas se essas alturas forem diferentes entre si, o cálculo da posição desse ponto de reflexão fica um pouco mais chato. E, consequentemente, o cálculo de R1, R2 e R. Tá? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje e no início da próxima aula. Então, reparem que a forma, eu vou sempre manter, sempre que possível, a forma do nosso modelo parecida. Na medida que a gente foi evoluindo nos modelos, no ambiente, né? numa modelagem mais precisa do ambiente, a gente vai modificando a função f de acordo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, como agora temos esse espelho curvo, a reflexão não é mais trivial, como era no caso do espelho plano. Então, visando o cálculo desse fator de divergência, eu vou aproveitar esta parte do curso e passar para vocês noções de ótica geométrica que vocês não costumam encontrar nos livros de eletromagnetismo ou até nos livros de propagação. E como modelos baseados em ótica geométrica, na medida em que as frequências utilizadas, né, ficam cada vez mais elevadas, esses modelos passam a ser mais importantes, então é algo que talvez seja do interesse de alguns de vocês. Inclusive para aqueles que forem trabalhar com ótica. Esses conceitos de ótica geométrica são utilizados, por exemplo, quando você estuda lentes, né? Ótica clássica. Então, vamos usar aqui, para obter o fator de divergência D, conceitos de ótica geométrica. E aí eu vou desenhar essa figura inicialmente. Ó. Isso aqui representa um infinitésimo da frente de onda. Nos livros, vocês vão encontrar esse infinitésimo de área com uma curvatura, que seria o correto. Aqui, não só para facilitar deduções, mas também para facilitar o desenho da figura,
eu vou dizer que esse infinitésimo é tão infinitésimo, é tão infinitésimo, é tão infinitésimo. E essa frente de onda, né, quando o campo é TEM, ela é tão suave, que eu estou fazendo essa observação bem aqui nesse ponto, ó, que eu chamei de S igual a zero, é a minha referência de posição. Ele está no entorno dessa linha que representa a trajetória dessa frente de onda para este ponto aqui, ó. Então, eu peguei um ponto na frente de onda e vou traçar a trajetória, ou seja, seguir esse ponto na medida em que essa frente de onda propaga. Nessa posição S igual a zero, eu vou chamar esse infinitésimo de área de D a zero. E S, para mim, vai ser o percurso, a distância percorrida ao longo da trajetória. Aqui para a direita, S é positivo, aqui para trás, o S é negativo. O S igual a zero é esta referência. Aqui é uma certa posição de frente de onda onde eu conheço o campo. A pergunta qual é segundo os conceitos de ótica geométrica, qual é o campo, uma posição S aqui para frente. Ou seja, conhecidas as características do campo da frente de onda nesta posição de referência, nesta posição inicial, qual é o campo, uma posição S depois, segundo os conceitos de ótica geométrica. Por enquanto, alguma pergunta? Beleza? Estou assumindo que... Oi. Pois não. Pipocou. Fala de novo, por favor. Estou ouvindo, professor? Estou. Tá, beleza. Isso é uma superfície que a onda está passando por ela ou ela está refletindo por ela? Não entendi. Não, essa superfície não existe. Essa superfície foi desenhada para a gente enxergar a frente de onda. Ela representa a frente de onda. Ela não existe na prática. Ok. Beleza? É o espaço livre. A onda está propagando por aí. Aí eu peguei uma parcela dessa chamada frente de onda, lembrando que, por definição, frente de onda é a superfície onde a fase do campo é constante. Tá, beleza. Depois, nas próximas transparências, eu vou mostrar exemplos de frentes de onda. Mas as frentes de onda mais estudadas, né, nos livros de eletromagnetismo são a frente de onda plana, vocês viram em TIOG, a frente de onda esférica, que a gente vê em antenas, e também tem a frente de onda cilíndrica. Mas elas não se limitam a isso. As frentes de onda podem ser muito mais gerais do que esses 3 exemplos principais. Beleza? Beleza. E aí, uma certa posição depois, a frente de onda é essa daqui, ó, maior. Também deveria ter sido desenhada curva. Do jeito que está aqui, parece que é plano, mas na verdade eu peguei um infinitésimo tão piquititinho, tão piquititinho, tão piquititinho, que localmente isso aqui parece um plano. E nesta nova posição S, eu vou chamar esse infinitésimo de área de dA. Então, isso aqui é uma parcela, uma parte, né, dessa frente de onda, propagando, quando a onda percorreu uma distância S ao longo da trajetória. E essas duas frentes, elas não estão aqui arbitrárias. Repare que os vértices dessas áreas são ligadas por esses segmentos de reta. Esses segmentos de reta definem um feixe de raios, um feixe de trajetórias. Tá? De tal maneira que a energia, a potência que atravessa essa área em S igual a zero é a mesma que atravessa a área na posição S, a não ser que o meio seja dispersivo. Se vocês lembram de TIOG, é aquele K complexo. K igual a beta menos J alfa. Se o alfa for diferente de zero, a potência que atravessa essa área não é a mesma, porque vai ter dispersão, dissipação aqui entre uma frente e outra. Mas se o meio não tiver perda alguma, a potência que atravessa essa área é igual à potência que atravessa essa outra área dA aqui, ó. E a essa conservação de energia
igualar a potência de um lado com a potência do outro, que vai me dar o campo nessa posição S a partir das características numa frente de onda inicial. Que frente de onda inicial é essa? É uma onde eu conheço o campo. Eu quero, segundo os conceitos de ótica geométrica, conhecer o campo aqui. Essas trajetórias que eu destaquei aqui, elas se encontram nessas linhas em vermelho, são chamadas de cáusticas. A cáustica é o lugar geométrico onde os raios se encontram, onde os raios se cruzam. Ó, estão cruzando aqui, 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 aqui. Se você pegar esses pontos onde os raios se cruzam e ligá-los, a linha formada é a cáustica da frente de onda. E a frente de onda, segundo os conceitos de ótica geométrica, tem dois planos principais. Nessa figura seria o vertical e o horizontal, por exemplo. E aí você vai ter uma cáustica para cada um desses planos. Então aqui temos duas cáusticas, tá? Eu não quero ficar falando muito detalhes sobre isso, porque falar sobre geometria diferencial, frente de onda, isso é quase um curso de pós-graduação. Aqui a gente está vendo isso em poucos minutos. Sobre as cáusticas, eu só vou falar o seguinte: se essas cáusticas elas se degeneram, né? Elas se encontram, se degeneram num ponto quando a frente de onda é esférica. E aí a gente não chama isso de cáustica, chama isso de foco. Então, o foco de uma lente, o foco de um espelho, é o caso particular onde as cáusticas se degeneram num único ponto. Então, o foco é um caso particular de cáustica. E essas cáusticas, elas têm a ver com o raio de curvatura da frente de onda. No caso, na frente de onda de referência, em S igual a zero. Ρ2 e Ρ1 são os raios de curvatura da frente de onda nos planos principais. Ρ1 é o raio de curvatura aqui no plano horizontal. E Ρ2 é o raio de curvatura dessa frente de onda no plano vertical. Tá? Aqui não está dando para perceber, mas essa figura deveria ter sido desenhada curva, né? Então aqui teríamos uma linha tracejada que seria localmente um círculo com raio Ρ2 e outro aqui na horizontal com raio Ρ1. E é tal que quando a frente de onda ela diverge, ou seja, quando as cáusticas estão atrás da frente de onda, por definição esses raios de curvatura são positivos. Então, raio de curvatura positivo significa que a frente de onda está divergindo, ela está se abrindo. Como essas posições S daqui são negativas, porque elas estão atrás da referência, por isso que eu coloquei aqui menos Ρ1 e aqui menos Ρ2, para dizer o seguinte, ó, nesta figura, os raios de curvatura são positivos, a frente de onda diverge nos dois planos. As cáusticas podem estar na frente da frente de onda. Nesse caso, essa frente de onda converge para as cáusticas. A curvatura da frente de onda, ao invés de ser côncava, ela vira convexa. E pode ser mais do que isso. Você pode ter uma cáustica atrás e outra na frente. E aí essa frente de onda teria a forma de uma sela de cavalo, né? Ou seja, ela converge num plano e diverge no outro. Essas frentes, né, com essas curvaturas esquisitas, geram as aberrações, estão associadas às aberrações, por exemplo, em lentes, coma, astigmatismo, etc, etc, etc. Se um dia você for mexer com ótica, com lentes, provavelmente você vai estudar essas coisas. Aqui eu só quero o mínimo da ótica geométrica, que é usar os seus conceitos para obter o campo numa frente de onda, numa posição S à frente de uma frente de onda inicial, de referência. Eu falei muita coisa. Alguma pergunta até o momento? Professor, Oi. essas cáusticas seriam como se a onda está se propagando. Uhum. Aí ali tem uma reta vertical e uma reta horizontal.
Na verdade, essa reta é localmente, entendeu? Porque a cáustica, na verdade, é uma linha curva, em princípio. Aqui eu estou Ok. desenhando só uma porção da cáustica. Tão piquititinho, que, da mesma maneira como eu desenhei as frentes de onda, não dá para perceber curvatura nenhuma nessas cáusticas. Mas, em princípio, são linhas curvas. Tá. A Tá? ideia mais ou menos é a seguinte, então. Enquanto a onda ela tá atrás dessa cáustica, ela vai diminuindo no, eu não sei como é que eu falo, na mesma direção daquela linha. Então, por exemplo, quando ela estava antes da primeira cáustica, ela vai comprimindo, comprimindo, ficando bem, tipo assim, ela vai comprimindo É, horizontalmente, e aí é. quando ela chega na cáustica, ela só tem altura, não tem. Isso, é. O que também me leva a dizer o seguinte: de acordo com os princípios da ótica geométrica, sobre a cáustica, o campo é indefinido. Então você já Aham. percebeu um problema aí. Essa área tende para zero sobre a cáustica, seja na É, vertical, seja na horizontal. Ali, a ótica geométrica não vale. Beleza? Mas a é, ideia é essa mesmo que você teve. tá, beleza. Tá? Não, Mas ali já não vale, porque a intensidade do campo, segundo os princípios da ótica geométrica, já que a área tende para zero, o campo teria que ir para infinito para manter a potência conservada, constante, tá, né? tá. E nas cáusticas, a ótica geométrica falha. Tudo bem. Beleza? Então é tipo um foco, só que em formato de curva e não ponto. Pronto. Na verdade, o foco é uma cáustica quando ela se degenera num ponto. Mas a ideia é essa, exatamente. Tá, beleza, entendi. Beleza? O que a gente vai Sim. fazer. Mais alguma pergunta? O que a gente vai fazer na próxima transparência, né, muito rapidamente, diga-se de passagem, é usar essa figura, né, similaridade entre triângulos, e achar a razão entre essas áreas, entre o DA e o DA0, em função de S, em função de ρ1 e em função de ρ2, porque a razão entre as áreas me dá a razão, o inverso, né, a razão entre as densidades de potência. E, consequentemente, assumindo a frente de onda TM, usando que a densidade de potência numa onda TM é módulo do E ao quadrado sobre 2 zeta, essa razão entre áreas, a raiz quadrada disso vai acabar me dando a razão entre as intensidades do campo, na posição S e naquela onde eu conheço o campo, na posição S igual a zero. Então, o que acontece aqui nessa figura? Eu sei que o produto S de S representa a densidade de potência na posição S. E S0 vai ser a densidade de potência na posição inicial. E a gente sabe, assumindo, né, que a potência que atravessa as duas frentes de onda, essas duas areazinhas, é a mesma, é constante, o produto S por dA tem que ser igual ao produto S0 por dA0. Consequentemente, eu tenho aqui, ó, a densidade de potência na nova posição S. Cuidado que é muito S, tá? O S maiúsculo é densidade de potência. O minúsculo é a posição, a partida inicial. Eu tenho essa densidade de potência na posição S em função da densidade de potência inicial e da razão entre as áreas dA0 sobre dA. Nessa figura, ó, a razão dA0 sobre dA vai ser menor do que 1. Consequentemente, ó, como a área aumentou, a densidade de potência teve que diminuir para essa potência se conservar. Sabendo que, para uma onda TM, essa densidade de potência é módulo do campo do fasor, campo elétrico ao quadrado, sobre 2 zeta. Então, repare, eu vou ter aqui, ó, o módulo do campo na posição S em função do módulo do campo na posição S igual a zero e da raiz quadrada da razão entre as áreas. É só usar essa relação aqui, ó,
e tirar a raiz quadrada disso, eliminando os termos comuns, a gente chega nessa igualdade aqui, ó. E a razão entre essas áreas, com muito trabalho, não é trivial, mas é tudo triângulo, tudo trigonometria. Os gregos já faziam isso há 2.500 anos atrás. Usando os parâmetros mostrados na figura anterior, a gente tira a razão entre essas áreas. Tá? Eu não vou provar isso daqui, mas não é difícil você mostrar da figura do slide anterior que essa razão entre as áreas é dada por isso daqui, ó. É função de ρ1 e ρ2. Lembrando que nessas transparências, ρ1 e ρ2 são os raios de curvatura principais da frente de onda inicial, em S igual a zero. Que você tem que conhecer. Se você não conhecer, a ótica geométrica não vai te adiantar em nada. E também, ó, da posição S, que você percorreu ao longo da trajetória a partir da frente de onda inicial. Então, tirando a raiz quadrada disso aqui, ó, nós chegamos numa expressão que é a expressão da ótica geométrica para a intensidade do campo, em função da intensidade do campo no ponto inicial e desses termos aqui, ó, que levam em consideração os raios de curvatura da frente de onda inicial e da distância S percorrida. Por enquanto, mais alguma pergunta? Rho é um fator ou um ângulo? É um raio de curvatura. Aproximando a frente de onda naquele plano, né, como se um círculo, o ρ é o raio desse círculo. É o raio de curvatura da frente de onda inicial num dos planos principais. Por simetria, que não importa quem é o ρ1, quem é o ρ2, quem é o plano vertical, quem é o plano horizontal. A gente não vai entrar muito nessa teoria. A gente só vai mostrar aqui o suficiente para resolver o problema do espalhamento pela superfície esférica. Ok. Mas o ρ é um raio. Metros, por exemplo. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu vou mostrar na próxima transparência exemplos, tá? Eles não são exemplos muito simples, coisas que vocês já viram em outros cursos, em outras disciplinas, para ilustrar exatamente o que é ρ1 e o que é ρ2, tá? Mas a teoria vai muito além dos exemplos que a gente vai mostrar na próxima transparência. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Eu já tenho aqui a intensidade, a amplitude do campo, ó. E repare, ela não é constante, ela varia com S, ela varia com a posição. Repare aqui, ó, a frente de onda está abrindo, a área está abrindo, o campo tem que diminuir, ó. Ele diminui com a distância. Então está de acordo com o que a gente espera aqui da conservação de potência. Mas no nosso caso, né, como eu quero lá no receptor calcular a interferência entre campo direto e campo refletido, eu não preciso apenas da intensidade do campo, eu preciso também da fase. E também da polarização, porque eu estou vendo que alguns problemas aqui eu estou resolvendo baseado em duas polarizações lineares ortogonais, vertical e horizontal. Então, como completar a ótica geométrica, como completar essa igualdade para levar em conta também fase e orientação do campo elétrico? O que vocês fariam? Exponencial. A fase Colocar exponencial elevado a menos JKS. Perfeito. E a orientação do campo na posição S? A polarização do campo na posição S? Assumindo meio linear homogêneo isotrópico, meio homogêneo, a orientação, a polarização do campo na posição S é a mesma da posição S igual a zero. Se lá atrás era vertical, na frente vai ser vertical também, e por aí vai. Então, reparem, completar, isso daqui foi obtido graças a conceitos de conservação de energia. Para completar
a fórmula da ótica geométrica, agora é só usar conceitos, por exemplo, que vocês viram em TIOG. E nós chegamos nessa fórmula vermelhinha aqui, ó. Ou seja, a orientação do campo, a polarização do campo é a mesma lá atrás, em S igual a zero. E como foi dito corretamente, a fase é só você incluir essa variação, esse fasor aqui, ó. É elevado a menos JKS. Lembrando que isso tudo foi derivado assumindo meio sem perdas, ou seja, K real. A conservação de energia aqui levou em consideração o K real. Então essa é a fórmula que a gente usa para rastrear raios, né, o campo, melhor dizendo, rastrear o campo ao longo de trajetórias em algoritmos, por exemplo, que utilizam ótica geométrica, conceitos de ótica geométrica, para fazer caracterização de um ambiente urbano, propagação de ondas de rádio em ambientes urbanos, com muitos obstáculos, muitos prédios, etc, etc. Para ilustrar esta fórmula, eu vou aproveitar e colocar aqui 3 casos particulares. O do nosso interesse aqui no curso é o último, tá? Então, um caso particular que vocês viram em TIOG é a onda plana. Quando a onda é plana, a frente de onda plana não tem curvatura nenhuma. É como se essas cáusticas estivessem aonde? No infinito? No infinito, exatamente. Ou seja, ela é obtida desta fórmula, fazendo o Rho1 e o Rho2, ambos indo para o infinito. Repare, esta razão, quando o Rho1 vai para infinito, vai para 1, se o S for finito, lógico, né? E essa daqui, ó, vai para 1 também. Então, esta é a fórmula da ótica geométrica para uma frente de onda plana. O campo na posição S é aquele que você tinha na posição S igual a zero, corrigido apenas a sua fase. Ai, que beleza. Outro caso que a gente geralmente não vê, né, em cursos de graduação é a onda cilíndrica. A frente de onda cilíndrica é como se tivesse uma cáustica, que eu por acaso chamei de Rho1, tá? Mas aqui é independente. Uma delas, né, é localizada, né, não está no infinito. Então você tem uma curvatura da frente de onda que é circular no plano, aqui no plano horizontal, por acaso. Mas a outra, repare, no plano vertical, a frente de onda não curva. É como se o Rho2, por exemplo, né, fosse para o infinito. E aqui está a fórmula da ótica geométrica para uma frente de onda cilíndrica, onde Rho é o raio de curvatura da frente de onda no cilindro inicial, que eu supus aqui, ó, com o raio Rho, e esse ponto corresponde aqui para nós ao S igual a zero. Então, a partir do campo neste ponto, eu tenho o campo numa distância S depois. E, finalmente, que é o que nos interessa aqui, é a frente de onda esférica. Porque o campo que é radiado por uma antena, a frente de onda é esférica. Então, no caso da esfera, a cáustica, as duas, elas se degeneram num ponto. Você tem um foco, que eu coloquei, ó, nesse pontinho vermelho. E neste caso daqui, tanto o Rho1 como o Rho2 são iguais, constantes, iguais a R. Eu chamei de R, o raio da esfera, quando eu estou na frente de onda original em S igual a zero. E aí, para essa frente de onda esférica, esta é a fórmula da ótica geométrica. Ou seja, conhecido... Onde é que eu vou usar essa fórmula? Conhecido o campo imediatamente após a reflexão, na superfície esférica da Terra, lá no receptor, esse S daqui a pouco vai se transformar em R2. Lá no receptor, o campo é dado por isso. Onde R é o raio de curvatura da frente de onda imediatamente após a reflexão. S vai ser a distância entre o ponto de reflexão e o receptor, que nas referências, nos slides, nós chamamos de R2.
Esse cara daqui, ó, vai ser o campo imediatamente após a reflexão. Então, na aula de hoje, nós estamos interessados nesta fórmula daqui, ó, para fazer o rastreamento do campo desde o ponto de reflexão da superfície da Terra até o receptor. Em relação a estes 3 exemplos, alguma pergunta? Oi, houve pergunta? Tirando fora o cálculo deste raio de curvatura R, que não é trivial para o nosso caso, para o nosso exemplo, o procedimento é muito, muito parecido com o que a gente já fez antes para o modelo da Terra plana. Vocês vão ver. A única coisa que não é trivial é achar esse raio de curvatura da frente de onda imediatamente após a reflexão. Para obter a fórmula para esse R, eu vou tirar um monte de coelhos de dentro de uma cartola. Vocês vão ter que acreditar no resultado, tá? Mas a teoria por trás é essa daqui, ó. Esses são os princípios da ótica geométrica para uma frente de onda esférica. Então, vamos voltar ao nosso problema. Repare que a figura é muito parecida com a do modelo da Terra plana, só que, né, o solo é assumido uma esfera lisa, alturas de mastro, né, relativas ao nível do mar. Então, repare que aqui nessa figura que está exageradamente fora de escala, essa altura está desenhada aqui inclinada para um lado, a do receptor inclinada para o outro. E distâncias de enlace geralmente são medidas, né, em relação à superfície da Terra, ou seja, entre as bases dos mastros. E ainda não estamos preocupados com o cálculo do P, que não é trivial. A gente vai ver isso na próxima semana, na próxima aula. Mas uma vez calculado o ponto de reflexão, R, que na transparência anterior eu usei para ser o raio de curvatura da frente esférica, nem percebi isso daqui, ó. Não é o mesmo R daqui, pois talvez até devesse mudar a notação no slide anterior. R, como já tínhamos fazendo, né, já estamos fazendo desde o modelo da Terra plana, é a distância entre as duas antenas. R1 é a distância da antena transmissora até o ponto de reflexão, e R2 do ponto de reflexão até o receptor. Esse R2, daqui a pouco, vai fazer o papel do S. Vai fazer o papel do S naquela última fórmula da transparência anterior. E aquele R que apareceu na transparência anterior não é este R daqui. Eu usei a mesma letra, mas só agora eu estou percebendo que talvez não tenha sido uma boa representar o raio da frente de onda pela letra R, porque eu estou usando muito R aqui nos slides. Em relação a essa figura, ficou alguma dúvida? Então, olha só, o procedimento é parecidíssimo com o da Terra plana, presta atenção. Ou seja, faça revisão do modelo da Terra plana, e como o modelo da Terra plana depende do modelo espaço livre, não deixe acumular. Tá? Repare que os modelos eles vão sendo aperfeiçoados pouco a pouco. Então não deixa, você não pode, nessa altura do campeonato, você não pode mais ter dúvida em relação ao modelo do espaço livre. Esse modelo vai acompanhar a gente praticamente até o final do curso. Então não deixem de estudá-lo. Não tenham dúvidas em relação a esse modelo. Então, seguindo os mesmos passos, primeiro, o campo direto a gente já conhece. É a mesma coisa do modelo da Terra plana. Não vou repetir. O problema está aqui na reflexão. Então, ó, primeiro, o campo imediatamente antes da reflexão, o EP-. Reparem que a fórmula é a mesma, a fórmula do EP-, né, o campo imediatamente antes da reflexão, é a mesma lá do modelo da Terra plana. Depende desse produto, potência radiada pelo transmissor, vezes a diretividade do transmissor, em princípio, né, na direção do ponto de reflexão. Ou, se você preferir, trocar o produto por esse daqui, ó, a potência do transmissor vezes o ganho do transmissor. E R1 ó,
é uma frente de onda esférica. Esse raio aqui é a distância entre o transmissor e o ponto de reflexão. E esse EP menos arbitrário aqui representa ou uma polarização vertical, como está ilustrado na figura, ou uma horizontal, tá? Uma ou outra. E no final da aula passada vocês viram como usar esses dois resultados, vertical e horizontal, para tratar uma polarização mais arbitrária. Em relação a esta transparência, alguma pergunta? Vamos prosseguir. Agora a gente vai obter o campo imediatamente após a reflexão. Ainda não é no receptor. Ainda é no ponto P, mas imediatamente após a reflexão. O que você acha que vai acontecer com esta fórmula quando a gente passar a calcular o campo imediatamente após a reflexão? O que a gente vai ter que multiplicar, ou o que a gente vai ter que fazer nessa fórmula? Vai adicionar a relação do raio do espelho esférico, né? Mas o campo não vai ter propagado nada ainda. Repare, é um titiquinho antes do ponto P para um titiquinho depois do ponto P. É praticamente o mesmo campo. Variou, é o mesmo campo. Se S não variou, é o mesmo campo. Quase. Não é o mesmo campo, não. O que a gente vai mudar nessa fórmula para obter a expressão do campo imediatamente após a reflexão no ponto P? Coeficiente de reflexão. Coeficiente de reflexão. Tá? Puxa, mas como assim? Essa curvatura da Terra, um raio de 6.400 quilômetros, isso daí não vai mudar quase nada em relação à reflexão que você teria se esse obstáculo fosse plano. Então, como uma aproximação que já estava sendo feita lá atrás no modelo da Terra plana, a gente vai assumir que essa distância R1 é tão grande, tão grande, tão grande, e o raio da Terra é tão grande, tão monstruoso, que essa frente de onda localmente, ou seja, em torno do ponto P, se você tivesse uma formiguinha aqui olhando para essa frente de onda, ela ia ver uma frente de onda praticamente plana incidindo sobre a superfície praticamente plana do solo. Então, imediatamente após a reflexão, a formiguinha ia achar que tinha sido uma onda plana incidindo numa superfície plana. E tudo que você vai ter que fazer é pegar esta expressão que aí está, vou mudar de slide agora. Pegar essa expressão, multiplicar pelo coeficiente de reflexão de Fresnel, aquele mesmo. O mesmo de Tjog, o mesmo que a gente usou no modelo da Terra plana. E mudar a orientação do campo, né? Ou seja, agora ele está inclinado para o outro lado, ó, se for vertical. Se for horizontal, inclusive, é o mesmo vetor. Então, para ilustrar isso, ao invés de EP menos, eu coloquei aqui um EP mais. Mas repara, é a mesma fórmula já utilizada no modelo da Terra plana. Até aqui, nada mudou. Até aqui, nada mudou. O problema vem agora. O problema é que isso aqui não é mais um espelho plano e você não pode mais interpretar este campo como sendo aquele que vinha de uma imagem aqui de baixo. Essa imagem agora, essa imagem, esse campo está deformado. E essa deformação que vai aparecer agora, na medida em que o campo se propaga desde o P até o R2, é aí que vai entrar aquela fórmula da ótica geométrica. O R2, ó, é a distância S. Ó. Nós conhecemos o campo na posição S igual a zero, ou seja, no ponto P, imediatamente após o ponto P. E aí eu quero saber agora como é o comportamento desse campo na posição S igual a R2. E é isso que eu tenho que fazer, multiplicar isso daqui, ou melhor, corrigir essa expressão aqui por aquela
da ótica geométrica. O problema é que eu não sei qual é o raio de curvatura desse campo deformado, né, da frente de onda deformada desse EP+. Essa é que é a parte difícil. E é aí que vou tirar o coelho da cartola. Alguma pergunta? Deu para entender? Não estou entendendo por que o raio de curvatura que é o problema. Não é simplesmente o raio de curvatura da Terra ou não? É Não, porque você tem uma frente de onda incidente esférica sendo refletida por um espelho esférico. Então, depende, você tem razão, depende do raio da Terra, mas também depende de outros parâmetros, como, por exemplo, o raio R1 da frente de onda incidente. Não é trivial. O problema é mais complicado, mais complexo. Mas uma vez obtido o raio da frente de onda, né, imediatamente após a reflexão, o problema fica tranquilo. É só fazer o acerto desta equação, adicionar a fase, né, desse percurso que está faltando até R2, ou seja, é só somar o R2 aqui no R1, acertar a amplitude usando aquele fator que a gente mostrou da ótica geométrica e o problema está resolvido. Só que a gente precisa saber qual é o raio da frente de onda imediatamente após a reflexão. Isso não é trivial, tá? Bom, uma vez feito isso, a gente precisa, aqui para bypassar o problema do R, eu chamei de novo de R1 e R2, beleza? Então, R1 e R2. Então, eu vou corrigir para obter o campo o campo refletido que chega no receptor. Aliás, eu falei bobagem, pessoal. Vocês me desculpem. A frente de onda refletida não é esférica. Não é esférica. A frente de onda refletida não é esférica. Então, na verdade, eu não posso usar aquela fórmula da ótica geométrica para frente de onda esférica. Eu tenho que usar essa mais geral. Eu falei bobagem, pessoal. Como é uma frente de onda esférica sendo refletida por um espelho esférico, a frente de onda refletida não é esférica. Ela é astigmática. O ρ1 é diferente do ρ2. Então, vocês me desculpem, eu errei, tá? Mas, de qualquer maneira, reparem, o campo elétrico que chega no receptor é aquele imediatamente após a reflexão, corrigido, né, por esse termo da ótica geométrica, esse aqui está correto, e adicionada a fase que falta deste último percurso, desde o ponto P até o receptor. E agora sim, vou falar a coisa correta. A dificuldade é achar esses raios de curvatura ρ1 e ρ2 da frente de onda imediatamente após a reflexão. Então eu falei bobagem, eu falei como se a frente de onda após a reflexão fosse esférica, e não é. O ρ1 não é igual ao ρ2. Ficou, enfim, alguma pergunta em relação a essa transparência? Então, pessoal, vocês me desculpem, a fórmula que a gente precisa é aquela da ótica geométrica geral, e não daquela particular para frente de onda esférica. O ρ1 não é igual ao ρ2. A frente de onda seria refletida, seria esférica, se o espelho fosse plano, que é o que acontece no modelo da Terra plana. Só que lá era tão simples que a gente não precisou levantar esses conceitos de ótica geométrica. Aqui o problema é muito mais complicado. É uma frente de onda incidente esférica sendo refletido por um espelho esférico. A frente de onda refletida não é esférica, ela é astigmática, ou seja, ela é deformada, e os raios de curvatura principais, ρ1 e ρ2, são diferentes. Se você se olhar num espelho esférico, você se vê deformado. Mais ou menos isso, tá? Enfim, eu peço desculpa, mas prosseguindo, alguma pergunta?
Então, reparem que no lugar do S, eu coloquei aqui, ó, R2. Esse percurso aqui. Bom, o cálculo do ρ1 e do ρ2 não é trivial, tá? Então, que eu vou... antes disso, para obter o fator de divergência, eu simplesmente vou comparar a expressão do campo que foi obtida lá atrás, no modelo da Terra plana. Ó, isso aqui é o campo refletido segundo o modelo da Terra plana. E aqui no slide anterior, o campo refletido segundo o modelo da Terra esférica, onde apareceram, ó, esses termos aqui. E aqui, ó, R1 ao invés de R2. Ao invés de R1 mais R2. Então, tudo aquilo que não apareceu no modelo da Terra plana, eu vou chamar de fator de divergência. E aí, comparando esta equação com esta daqui, o fator de divergência para esse nosso modelo da Terra esférica é dado por essa expressão. Pronto. Então, aqui está o fator de divergência. Observe que no limite em que... Não observa nada, porque eu já falei muita bobagem hoje. Então, vai ficar por isso mesmo. Então, não confundir D com diretividade. É outra letra que a gente usa bastante aqui no curso, né? Aqui vai representar o fator de divergência nesse modelo da Terra esférica. Então, R1 e R2 são as trajetórias do raio refletido antes e depois da reflexão, e ρ1 e ρ2 ainda precisam ser determinados. São os raios de curvatura da frente de onda imediatamente após a reflexão. Em relação a essa transparência aqui, ó, essas duas equações, alguma pergunta? Bom, eu acho que agora vai vir as expressões do ρ1 e do ρ2 que eu vou colocar aí dentro desse fator de divergência. E aqui estão, tá? Então, isso não é trivial. Existem diferentes referências de onde você pode tirar essas equações. Isso está totalmente fora do escopo deste curso. Eu tenho um paper, um artigo clássico de gente que pesquisou para a utilização disso em antenas refletoras, né? Um espelho, de teorias de difração, onde você precisava, entre outras coisas, achar os raios de curvatura desse tipo de problema, né? Uma frente de onda esférica refletindo num espelho esférico. Então, aqui estão as fórmulas, né, já adaptadas para os nossos parâmetros do inverso, né, do raio de curvatura ρ1 e do inverso do raio de curvatura ρ2, onde R1 é aquele percurso do raio refletido antes da reflexão. A, aqui no curso, daqui para frente, vai representar o raio da Terra. Geralmente, o raio da Terra, nos textos de propagação, é utilizada a letra A. Eu não sei o motivo para isso, mas está aqui, ó. A gente vai assumir um raio médio de 6.400 quilômetros. E alfa é aquele ângulo alfa que o raio refletido faz com a tangente à superfície no ponto de reflexão. Então, aqui estão os coelhos tirados da cartola. Eu vou simplesmente substituir essas fórmulas como sendo verdadeiras na expressão do fator de divergência. E aí dá esse negócio horroroso aqui que vocês estão vendo. Acontece que, na prática, o raio da Terra, 6.400 quilômetros, isso aí é quase o Brasil de norte a sul. Ele é muito, 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 muito maior, né, do que o tamanho do enlace. Ele é muito maior que R1. Além disso, o R1 aqui, ó, vem multiplicado pelo seno de alfa. Esse alfa, em enlaces compridos, ele é muito pequititinho, tende para zero. Porque, afinal de contas, se o enlace não for comprido, você não precisa nem levar em conta o efeito da curvatura da Terra. Então, este termo entre parênteses aqui, ó, a gente vai aproximar por alfa. E ao fazermos isso, A, o raio da Terra, a gente vai ignorar este segundo termo.
E ao fazermos isso, essa expressão se simplifica dessa maneira aqui. Então, este é o fator de divergência para o nosso problema. Ele depende dos percursos R1 e R2 do raio refletido, depende do raio da Terra, A, 6.400 quilômetros, e depende também do ângulo de incidência alfa. Dá para fazer mais aproximações aqui? Cuidado, porque o A, o raio da Terra, é muito grande, mas o alfa é muito pequeno, e o seno de alfa também. Então, você tem aqui uma coisa muito grande multiplicando outra muito pequena. Então, a gente não sabe, a priori, o que vai sair desse produto. Então, a gente não vai fazer nenhuma outra simplificação nesta expressão, justamente por causa desse produto aqui, A vezes seno de alfa. Então, este vai ser a expressão utilizada para calcular o fator de divergência no modelo da Terra esférica. E aí, vocês vão ver na próxima aula que a gente vai colocar alguns exemplos, alguns valores aqui. Isso dá praticamente igual a 1. Praticamente igual a 1. Como já tinha sido antecipado. Mas, de qualquer maneira, a gente deixa ele aí. Eu me enrolei um pouco, mas, enfim, alguma pergunta em relação ao fator de divergência? Beleza? Então, a bobagem que eu falei aqui, eu dei a entender que a onda refletida, a frente de onda refletida era esférica, e não é. Nesse caso, a frente de onda é astigmática. Os raios de curvatura ρ1 e ρ2 não são iguais. Ó. Dá para ver nesse termo aqui, do segundo termo. São diferentes. Então, perdão, antes de prosseguir. Mas repara que a gente não terminou ainda. A gente colocou aqui o fator de divergência em termos de R1, R2 e seno de alfa. Mas enquanto a gente não souber qual é o ponto onde houve a reflexão, o ponto de reflexão P, a gente não sabe ainda quem é o R1, o valor, né? R1, R2 e do alfa. Então, na próxima aula, a gente ainda vai ter que trabalhar em cima desse modelo para achar essas expressões de R1, R2 e alfa em função das alturas das antenas, do comprimento do enlace e da posição do ponto de reflexão. A gente não conhece ainda. Mas, enfim, já fica aqui indicado a expressão do fator de divergência para a próxima aula. E aí, antes de concluir o cálculo do D, eu já vou montar aqui o modelo da Terra esférica. Então, o modelo da Terra esférica segue o mesmo que foi feito para o modelo da Terra plana. Né? Vai ser a atenuação em dB do modelo da Terra esférica, vai ser a atenuação do modelo de espaço livre, menos 20 log do módulo desse fator F de alfa. Lembrando que para o modelo de espaço livre, a atenuação em dB é menos o ganho de transmissão em dB, menos o ganho do receptor em dB, mais a atenuação de espaço livre, e se houver perda de polarização, ela vai influenciar aqui nesse termo. Então, esta fórmula daqui, do jeito como ela está escrita, está igualzinho ao modelo da Terra plana. A diferença é que, para o modelo da Terra esférica, a expressão dessa função f vai mudar. Vai incluir aqui o fator de divergência, que eu coloquei explicitamente aqui. E essa fase, essa diferença de fase, por causa da diferença de percurso, esse R1, esse R2 e esse R, o R1 e R2 também aparecem aqui, ó, eles vão ter que ser ainda calculados, levando em conta a curvatura da Terra. Então, o que está faltando agora? Calcular, para fechar o modelo, calcular o ângulo de incidência alfa e os percursos R do raio direto e R1 e R2 do raio refletido. O que não é trivial, que vai ter que levar em consideração a curvatura da Terra. E aí eu pus aqui um comentário
tem um livro famoso, né? Derivado dos esforços dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, vários livros foram escritos, um deles, né? Lógico, depois da guerra, né? Esse livro do Kerr, ele é o editor, sobre a propagação de ondas curtas, né? Então, lá ele deriva, né? Ele mostra a derivação desse fator de divergência, mas seguindo outros caminhos, seguindo conceitos de geometria diferencial. Uma outra maneira de você obter a expressão para o fator de divergência dessa frente de onda refletida. Aqui eu segui os conceitos de ótica geométrica. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Ô, pessoal, me ajuda aí, tá todo mundo calado. Professor, Oi. uma pergunta. No início do modelo, você falou do cone, que o cone teria uma área maior. Isso. E a densidade de potência menor. Agora a gente voltou a tratar simplesmente pelos dois raios de novo. Aqui está o cone. Isso. Beleza? Então, a gente espera, só para ajudar no vídeo, né? A gente espera que por causa dessa divergência dos raios refletidos, né? Esse cone passe a ter, em relação ao de cima, do caso da Terra plana, passe a ter uma seção reta maior, consequentemente, a intensidade do campo refletido diminui. Então, aqui está a contribuição da divergência para o raio refletido. Repara que a intensidade relativa da componente refletida vem multiplicada por esse fator de divergência. E dá para provar que essa raiz quadrada aqui dá um número menor do que 1, entre 0 e 1. Ou seja, o campo refletido do modelo da Terra esférica é menos intenso que o campo refletido do modelo da Terra plana. Beleza? Beleza. E aí, concluindo a sua pergunta? Eu estou na dúvida quanto a isso, porque quando a gente está estudando os modelos, todos os modelos que a gente estuda até agora, a gente considera só dois raios. Aqui também. Aqui continua sendo dois raios. Ó. Aqui está a contribuição do raio direto, esse 1. E aqui é a diferença entre a contribuição do direto com o refletido. Mas é isso que eu estou um pouco na dúvida. A gente não devia... por que a gente não considera o cone igual está naquele desenho da Terra esférica? Como assim? Não entendi agora. Porque, por exemplo, é mais uma dúvida assim, conceitual, para eu entender esse modelo. Por exemplo, se eu estou aplicando, você está considerando só dois raios, não é? Isso. Só que, tipo assim, se eu vou medir lá na antena, vai chegar um feixe de raio, não é? Na verdade, segundo o nosso modelo, chegam dois raios na antena. Repare, eu não entendi muito bem a sua dúvida, deixa eu voltar aqui para aquela figura do cone. Então, nesta figura do cone, estão sendo mostrados os raios refletidos. Os raios diretos eu não estou mostrando aqui, beleza? Uhum. A sua antena vai estar aqui, ó, aqui no ponteirinho aqui, ó. Tá vendo o cursor? Uhum. Aqui, ó, vou parar ele aqui. A sua antena vai estar ali. Se a sua antena for um pontinho, só um desses raios do cone é que chega nela, entendeu? Ah, tá. Você entendeu? Então eu estou pegando um desses raios, que eu não sei qual é, porque eu ainda não achei o ponto de reflexão, e esse ponto de reflexão vai depender da posição do transmissor e da posição do receptor. Então, não são, segundo este modelo, né, não são todos os raios refletidos que chegam no receptor, é só um deles. Entendi. E vai ser somado, né, a contribuição desse raio, vai ser somada à contribuição de um que vem direto aqui do transmissor, que não está desenhado nessa figura. Ficou mais claro agora? Ficou claro, sim. Beleza?
Então, na verdade, eu desenhei aqui feixe porque eu não consigo pensar em potência e não consigo pensar em densidade de potência se eu não pensar em feixe. Tá? Mas uma vez obtida a expressão do campo, eu posso voltar a pensar em raio. Mas eu não consigo, com um raio, eu não consigo mostrar conservação de energia. A potência ela não se conserva no raio, ela se conserva no feixe. Então repare, aqui em cima eu desenho feixe, né? Aqui embaixo eu já desenhei raio. Ou seja, uma vez calculado o ponto de reflexão, uma vez definido o raio, a trajetória que chega no receptor, eu agora tenho aqui ó, a contribuição do campo direto nessa trajetória e a do campo refletido. Mas todos os demais raios do feixe não foram desenhados nessa figura. Isso ficou claro agora? Sim, professor, entendi agora. Beleza? Beleza. Nada. Não, as perguntas são boas, porque às vezes essa dúvida está na cabeça também dos demais. É sempre bom fazer pergunta. Não existe pergunta ruim. O ruim é não fazer as perguntas. E o momento de fazer a pergunta é agora, quando você está construindo esses modelos na sua cabeça. Porque aqui, até a primeira prova, esses modelos eles só vão sendo aperfeiçoados. Então, a hora de tirar a dúvida é na hora que ela aparece. Então, já tinha falado. Eu não entendi o questionamento do Rodrigo. Não Oi. entendi. Então, o Rodrigo, faz a pergunta de novo para ele, para ver se vocês... A pergunta foi o seguinte, lá no início, né, nesse slide que ele está mostrando agora, ele dá a ideia do feixe, né, que agora o feixe está se espalhando mais, então a área aumenta, então a densidade de potência é menor. Aí eu estava entendendo, eu estava tentando entender como esse feixe entrava no modelo. E, na verdade, o nosso modelo trata uma fonte, tanto quanto a antena, como infinitesimal. Ele estava achando que todos esses raios refletidos chegam no receptor. Na verdade, é só um desses raios que vai para o receptor. Por acaso, esse daqui, ó. Ou melhor, nessa figura aqui, né? Entendi. Porque eu desenhei feixe porque a intensidade do campo refletida ela foi derivada a partir de conservação de potência. Conservação de energia, né? Potência constante. Eu só consigo visualizar isso e chegar em equações pensando em feixes. Pensando em razão entre densidades de potência. A partir do momento que eu tiro a raiz quadrada disso e passo a rastrear campo, eu agora estou acompanhando o campo não mais no feixe, mas numa trajetória, numa linha. Olha lá. Então, meu interesse é saber qual é o campo, como ele varia ao longo desta linha, dessa trajetória. Mas, para isso, eu precisei ter conceitos aqui de conservação de energia que me obrigam a usar o feixe para obter essa relação. Mas uma vez obtida a relação, eu esqueço o feixe e penso agora ó, no campo ao longo de uma trajetória. Ficou mais claro agora? Sim. Beleza? Então repare que nessas figuras aqui, ó, eu não estou mais desenhando feixe. Estou desenhando a trajetória que eu preciso para a contribuição que vem direta do transmissor e a trajetória da contribuição que vem, que a gente chama aqui de refletida pelo solo. E chegamos naquela expressão. O problema é que aquela expressão depende de R, depende de R1, depende de R2 e depende do ângulo alfa, o ângulo de incidência, né? Incidência não em relação à normal, mas o complemento, né? E esses bichinhos aqui dependem da posição do ponto de reflexão, que a gente não tratou ainda. Isso vai ficar para a próxima terça-feira, para a próxima aula. Mas uma vez obtida a posição desse ponto P, eu tenho como calcular o R, o R1, o R2 e o alfa. Aliás, o R nem precisa do ponto P, mas o R1, o R2 e o alfa precisam. Beleza? Então isso ainda ficou em aberto.
A gente está tentando fazer com que não haja dúvidas, perdão, em relação a essa transparência aqui, esse slide aqui, onde a gente parou até o momento. Mais alguma pergunta? A hora de fazer as perguntas é agora. Pô. Então está aqui o fator de divergência, que foi incluído, que a gente vai ver que vai quase sempre dar um valor unitário, e uma vez que a gente calcular direito essas trajetórias, levando em consideração o raio equivalente da Terra, a gente conclui o cálculo dessa função f, que é, no caso aqui, a função associada ao modelo da Terra esférica. Não havendo outras perguntas, vamos prosseguir. Essa teoria, ela não é óbvia, é muito aproximada, né? Então, existe uma observação, a gente não vai explicar como a gente chegou nessa desigualdade aqui, tá? Mas lá no livro do Kerr, que vocês encontram no mesmo link, na mesma página, né, onde vocês conseguem o livro-texto, vocês conseguem vários outros livros, entre eles esse livro do Kerr. Então, lá, utilizando uma análise de onda que não é trivial, ele diz o seguinte, ó, essa teoria ela só vale se o receptor estiver suficientemente afastado da fronteira de sombra, que é essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha é uma trajetória retilínea que parte do transmissor e que tangencia a superfície da Terra. De tal forma que aqui, ó, por trás, segundo o conceito de ótica geométrica, não levando em conta difração, segundo a ótica geométrica pura, que atrás, ó, não chega a campo nenhum. É o que a gente chama de região de sombra. Se aqui fosse uma vela, se aqui fosse, sei lá, uma mesa, aqui atrás não chega luz nenhuma. É a sombra da mesa, tá? Essa linha vermelha daqui para cá é a fronteira de sombra. Então, esta teoria que a gente apresentou só tem bons resultados se o seu receptor estiver suficientemente afastado da região de sombra, dessa fronteira de sombra. Ele não pode estar aqui perto. Ele tem que estar suficientemente afastado. E no livro do Kerr mostra-se que ele estará suficientemente afastado se essa desigualdade for verificada. Também estou mostrando isso para vocês sem prova nenhuma, tá? Onde esse alfa é aquele ângulo de incidência, que a gente não calculou ainda, que a gente não sabe qual é o ponto de reflexão. Mas uma vez calculado o ponto de reflexão e, consequentemente, o ângulo alfa, você tem que verificar se a tangente de alfa é maior que o inverso da raiz cúbica de K vezes A. Lembrando que K é o 2π sobre lambda, a constante de propagação. Aqui no curso, a gente não vai considerar dispersão na atmosfera, o K vai ser sempre real, 2π sobre lambda, e esse A é o raio da Terra, aproximadamente 6.400 quilômetros. Bom, uma vez calculados, uma vez que a gente precisa calcular esses parâmetros, a gente vai usar aqui um conceito chamado terra plana equivalente. Então, antes que vocês achem que eu estou maluco, né? Na verdade, esse conceito de terra plana equivalente nada mais é do que transformar, né? Ou definir, determinar altura de mastros, comprimento do enlace em relação não à superfície esférica da Terra, mas em relação a um plano que tangencie a Terra exatamente no ponto de reflexão, tá? Ou seja, ao invés de você calcular, quer dizer, uma vez conhecida a altura do transmissor, a altura do receptor, em relação a uma referência, por exemplo, nível do mar, você usando conceitos de trigonometria, você transforma aquilo numa altura equivalente do transmissor e outra para o receptor,
não mais em relação à superfície curva, mas em relação a esse plano imaginário, esse plano fictício. Por que que a gente faz isso? A explicação inicial é a seguinte: nós já estudamos o modelo da Terra plana. Então, se eu souber essas alturas, ou se você preferir, estas distâncias, tanto do transmissor como do receptor, em relação a esse plano, eu posso usar o modelo da Terra plana e todas as aproximações que a gente estudou nele, de novo, sem precisar ficar aqui definindo novas fórmulas. Mas, na verdade, eu vou aqui introduzir essa Terra plana porque ela vai ser útil mais tarde, né, nos próximos modelos. Porque a Terra não é lisa, né? Talvez se fosse um enlace sobre a superfície da água de um lago ou a superfície do mar, mas na prática, nos outros casos, essa Terra não é lisa. Depois que a gente estudar o modelo da Terra esférica, a gente vai colocar rugosidade, ou seja, vamos incluir o relevo no nosso modelo. E aí essa Terra plana vai ser a linha que melhor aproxima esse relevo. Então essa Terra plana equivalente ela vai ser usada mais tarde, quando a gente colocar aí a rugosidade no terreno, ou seja, levarmos em consideração o relevo, o perfil do relevo nesse enlace. Como a gente não fez isso ainda, essa Terra plana vai ser, por definição, no modelo da Terra esférica, esse plano que tangencia a superfície lisa da Terra no ponto de reflexão, no ponto P, que cá entre nós ainda não foi calculado, vai ser calculado na próxima aula. Em relação a esse conceito de Terra plana equivalente, e sem querer fazer piada com ninguém, alguma pergunta? Então, uma vez definida a Terra plana, ou seja, uma vez definido o ponto de reflexão P, então, mais uma vez, eu estou desenhando aqui, ó, esse ponto R fugiu, não sei porquê, mas ele devia estar aqui pertinho, né? É o receptor. Essa figura está completamente fora de escala, senão a gente não ia conseguir enxergar coisa nenhuma. Então, essa linha laranja aqui, ó, esse círculo representa a superfície lisa da Terra, com um raio A de aproximadamente 6.400 quilômetros. Nesta figura C é o centro da Terra. Ainda não calculamos, mas uma vez calculado o ponto de reflexão P em função das alturas do transmissor, do receptor, a gente pode calcular, né, os percursos R1, R2. O percurso R não precisa, basta conhecer a altura do transmissor e do receptor. Essas alturas geralmente são obtidas, né, junto com o relevo em relação ao nível do mar. Então, repare, essas alturas aqui, elas encontram-se inclinadas uma em relação à outra, que o prolongamento dessa altura, ó, segundo o nosso modelo, vai para o centro da Terra. E o enlace, o comprimento do enlace geralmente é medido em relação à superfície da Terra. Aqui nessa figura é a soma de D1 e D2. D1 vai ser a distância medida sobre a superfície da Terra entre a base do transmissor, a base da torre do transmissor e o ponto de reflexão, e D2 do ponto de reflexão até a base do receptor. E, lógico, D1 mais D2 é igual a D, o comprimento do enlace. Uma vez obtido o ponto de reflexão, nessa figura você vai traçar uma reta, na verdade representa um plano. Agora me lembrei por que o receptor está longe. Tem outras coisas aqui, ó. Então, o ângulo alfa vai ser definido em relação a esse plano, ó. Logicamente que o de incidência é igual ao de reflexão. E você vai ter, em relação a esse plano equivalente, a altura equivalente do transmissor. A altura equivalente do transmissor, a altura equivalente do receptor
a distância D1 equivalente, medida sobre o plano, e a distância D2 equivalente. Com essas distâncias e alturas equivalentes, tudo que você e o ângulo alfa, tudo que você tem que fazer é usar um modelo da Terra plana investigado na semana passada, incluindo o fator de divergente no coeficiente de reflexão. E aí vai ser o nosso modelo de terra esférica. É o modelo de terra esférica usando a terra plana equivalente. E se eu não estou enganado, antes de abrir para perguntas, né? O que vai acontecer? Ó, o nosso modelo de terra esférica vai se transformar nisso aqui. Ó. Aqui ele. O fator de divergência multiplicando o coeficiente de reflexão. E ao invés de calcular a diferença de percurso e, consequentemente, a diferença de fase, usando os valores de R1, R2 e R, eu vou usar aquela aproximação que a gente já estudou no modelo da Terra plana, só que agora usando as alturas equivalentes e não mais as alturas em relação à superfície da Terra. Puxa, mas pode usar essa aproximação? Porque isso daqui só vale se o enlace for muito comprido. Aí eu respondo, se você está levando em consideração a curvatura da Terra, é porque o seu enlace é comprido. Então faz sentido você utilizar essa aproximação para fazer o seu cálculo. E aí na próxima aula, o que a gente vai fazer é determinar esses parâmetros, essas distâncias e alturas equivalentes, a partir dessa Terra plana equivalente. Só que para isso a gente não precisa achar a posição do ponto de reflexão, as distâncias D1 e D2. Isso aí vai ser assunto para a próxima aula. Eu vou, antes de encerrar, eu vou parar nesse slide, a gente já viu muita coisa hoje, vou parar nesse slide e abrir para perguntas. Alguma pergunta? Deixa eu voltar para trás aqui. Professor, só vou poder usar esse modelo se tiver visão direta, né? Se tiver na região de sombra, de jeito algum, né? Bom, antes de partir para aquele modelo, você vai fazer esse teste aqui. Esse teste garante que o receptor está longe, suficientemente longe da fronteira de sombra. Então, primeiro você vai fazer esse teste. Se essa desigualdade for observada, então você pode ir adiante e utilizar este modelo daqui. Por enquanto, qual é a justificativa para fazer isso? Porque a gente não precisa disso, né? Porque se a gente souber calcular o R, o R1, o R2, para que fazer isso? Para quê? Porque tudo que a gente precisa, ó, tudo que a gente precisa é... Cadê o bichinho? É isso aqui, ó. O fator de divergência a gente já sabe como calcular. Pode até não ter entendido direito, mas sabe qual é a equação. A gente só precisa do R1, do R2 e do R, não precisa de mais nada. Então, para que fazer isso? Para que põe a terra esférica para depois fazer plano de novo? Qual é a justificativa para fazer isso daqui? A justificativa é que essa terra plana equivalente vai ser muito útil quando o nosso enlace tiver relevo de verdade. Aqui não tem assim muita justificativa. Para que fazer isso? Se tudo que eu preciso é de R, R1, R2, o alfa e o fator de divergência. Não preciso colocar mais parâmetros aqui, ó. A justificativa é que a gente vai aproveitar esse modelo relativamente simples, né, de terra lisa e inserir aqui o conceito de terra plana equivalente. Porque ele vai aparecer depois, quando o relevo for levado em consideração. Aí ele vai ser muito útil. As alturas, etc., etc., vão ser calculadas em função dessa terra plana equivalente. Uma vez obtida até a tal terra plana equivalente, com as suas alturas equivalentes, com as suas distâncias equivalentes, aí você simplesmente vai aplicar o modelo da terra plana que a gente estudou antes, multiplicando o coeficiente de reflexão pelo fator de divergência.
como a gente vai ver que esse fator de divergência é praticamente unitário, então, se você esquecer de colocar isso aqui, e como é muita aproximação junta, né, vai fazer pouca diferença. Mas, de qualquer maneira, aqui está a fórmula mais completa possível. Ficou claro ou não? Sim, acho que sim. Tem que estudar, Beleza? né? Mas sim, acho que estou entendendo. Como é que se faz? A gente vai ver na próxima aula, né? Uma vez obtido, finalmente, né, o ponto de reflexão, calcular esses planos, lógico, numa prova ia precisar de muita calculadora, régua, mas num programa de computador, isso é feito rápido. Achar a direção, né, a inclinação, melhor dizendo, dessa reta, uma vez definido o ponto de reflexão, isso aí é coisa fácil, né? Você faz um programa com essas fórmulas, são fórmulas muito fáceis, envolve trigonometria, semelhança de triângulo, rapidinho você acha isso, rapidinho você acha essa projeção aqui, ó, que a gente chama de altura equivalente do receptor, a altura equivalente do transmissor, o D1, o D2, e faz o cálculo. No braço é que é mais chato, né? Mas num programa de computador isso é implementado de forma muito tranquila. Inclusive, se vocês quiserem brincar fazendo programinhas de MATLAB, né, para inserir esses modelos, vocês são bem-vindos, porque o modelo vai ter sempre a mesma cara. A gente só vai aperfeiçoando na medida... O que a gente vai fazer depois da Terra esférica? É incluir o relevo. Isso vai ser o modelo para terrenos rugosos, né? A gente vai chamar de terreno rugoso, mas é a inclusão do relevo no modelo. E, finalmente, um desses montes no meio do enlace vai ficar tão alto que vai acabar chegando perto do raio direto, eventualmente até bloqueando esse raio direto. A gente vai inserir aqui um modelo para levar em conta a difração. Um modelo muito simples, mas que foi muito utilizado no passado para fazer cálculo de enlace com a presença de difração. Tá? E aí aí basta só acrescentar o modelo de atmosfera não homogênea e, finalmente, a gente chega na matéria, no fim da matéria da primeira prova. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, relembrando, vou parar aqui a apresentação, lembrando que na próxima quinta-feira nós não vamos ter aula por causa do feriado.